Meus queridos irmãos e irmãs, paz seja convosco. Hoje eu quero falar com vocês sobre a força que vem da oração, sobre o poder que há em se achegar a Deus com o coração sincero, como fez o rei Davi ao longo de sua caminhada. Vocês, que já viveram tantas primaveras, que já passaram por tantas tempestades e também por tantos momentos de bonança, vocês sabem o valor de uma palavra de esperança, de uma oração que toca o coração e renova as forças. Davi foi um homem como nós. Teve momentos de alegria e momentos de dor. Conheceu a vitória e também a derrota. Mas em todas as circunstâncias, ele manteve seu coração voltado para Deus. E é isso que precisamos fazer hoje, buscar ao Senhor com a mesma sinceridade, com a mesma confiança que este homem segundo o coração de Deus demonstrou em suas orações. Antes de prosseguirmos, vamos nos colocar diante do Pai como Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Primeira palavra: e não te inquietes por causa dos malfeitores. Meus amados, quero começar falando sobre algo que sei que toca o coração de muitos de vocês. Quando olhamos ao nosso redor, quando vemos as notícias, quando observamos como o mundo tem caminhado, é natural que o coração se entristeça. É normal que a alma se pergunte: Senhor, até quando? Davi também sentiu isso. Por isso ele escreveu no Salmo 37, e não te inquietes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque como a erva cedo serão ceifados, e como a verdura das plantas murcharão. Essas palavras não foram escritas por alguém que vivia numa bolha, protegido dos problemas do mundo. Davi conheceu a perseguição, viu a injustiça de perto, foi traído por pessoas próximas. Mas ele aprendeu algo que precisa estar gravado em nossos corações: Deus tem o controle de todas as coisas, mesmo quando parece que tudo está fora de lugar. Vocês que já viveram décadas nesta terra sabem bem que as modas passam, que os poderosos de hoje podem ser esquecidos amanhã, que aquilo que parecia ser duradouro muitas vezes se mostrou passageiro. Mas há algo que permanece, algo que nunca muda, e a fidelidade do nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Davi continua: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Que palavra poderosa! Entregar o caminho significa soltar as rédeas, parar de tentar controlar tudo, reconhecer que há alguém maior do que nós dirigindo nossa história. Quantas vezes vocês já tentaram resolver tudo sozinhos? Quantas noites perderam o sono pensando em problemas que pareciam não ter solução? Mas Davi nos ensina que há um caminho melhor: a confiança. Não é uma confiança cega, mas uma confiança baseada no conhecimento do caráter de Deus, na certeza de que Ele é bom, de que Ele é fiel, de que Ele cuida de nós como um pai cuida de seus filhos. Descansa no Senhor, e espera nele, ou não te indignes por causa daquele que próspera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansar no Senhor não significa ficar parado, sem fazer nada. Significa fazer a nossa parte, mas sem ansiedade, sem desespero, sabendo que o resultado final está nas mãos dele. Muitos de vocês são pais, avós, pessoas que carregam responsabilidades, que se preocupam com os filhos, com os netos, com o futuro da família. É natural essa preocupação, é bonito esse amor. Mas Davi nos lembra que até mesmo essas preocupações legítimas podem ser entregues ao Senhor. Ele se importa mais com nossos queridos do que nós mesmos nos importamos. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Esperar no Senhor não é passividade, é uma atitude ativa de fé. É continuar fazendo o bem mesmo quando parece que o mal está vencendo. É manter a esperança mesmo quando as circunstâncias gritam desespero. É acreditar que Deus está escrevendo uma história maior do que aquilo que nossos olhos conseguem enxergar. Vocês que já passaram por tantas situações difíceis e viram como Deus os sustentou, vocês são testemunhas vivas desta verdade. Lembrem-se dos momentos em que acharam que não iam conseguir, mas conseguiram.
Lembrem-se das portas que se abriram quando todas pareciam fechadas. Lembrem-se da provisão que chegou na hora certa, do conforto que veio nos momentos de dor. Ainda um pouco, e o ímpio não existirá, ou olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos não são os fracos. Os mansos são aqueles que escolheram entregar suas forças nas mãos de Deus, que preferiram a paz de espírito à guerra constante do coração inquieto. Que hoje você possa orar como Davi orou, entregando seus caminhos ao Senhor. Que você possa descansar na certeza de que Deus está no controle, de que Ele tem os melhores planos para você, de que sua fidelidade é a sua segurança. Não se inquiete, meu irmão, minha irmã. Deus está cuidando de tudo. Segunda palavra, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou agora eu quero falar sobre algo que deveria ser natural em nossos corações, mas que muitas vezes esquecemos, a gratidão. Davi, no Salmo 103, nos ensina uma lição preciosa sobre olhar para trás e reconhecer a bondade de Deus. Ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Vocês, que já caminharam tantos anos nesta vida, têm um tesouro precioso, a memória da fidelidade de Deus. Cada um de vocês tem uma história para contar, tem testemunhos de como o Senhor os conduziu, os protegeu, os abençoou ao longo dos anos. Mas Davi nos alerta, e não se esqueçam. Porque a nossa tendência natural é lembrar dos problemas e esquecer das bênçãos. Ele perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades. Que palavra poderosa! Deus não apenas perdoa algumas falhas, Ele perdoa todas. Não sara apenas algumas feridas, Ele sara todas. Vocês que já viveram o suficiente para conhecer o peso do arrependimento, para saber o que significa carregar culpa, vocês podem descansar nesta verdade, em Jesus, não há condenação para aqueles que estão nele. Quantas vezes vocês já se pegaram relembrando erros do passado, se martirizando por decisões que tomaram, por palavras que disseram, por oportunidades que perderam? Mas Davi nos lembra que Deus é maior que nossos erros. Seu amor é maior que nossos fracassos. Sua graça é suficiente para cobrir todas as nossas imperfeições. Ele redime a tua vida da perdição, coroa-te de benignidade e de misericórdia. Redimir significa comprar de volta, libertar. Cada um de vocês pode testemunhar de situações em que estavam perdidos e Deus os encontrou, momentos em que estavam presos e Ele os libertou. Não estou falando apenas de libertações físicas, mas também emocionais e espirituais. A vida tem uma forma cruel de nos fazer sentir que perdemos nosso valor, especialmente conforme os anos passam. O mundo nos diz que só os jovens são importantes, que só quem produz muito tem valor. Mas Deus vê diferente. Ele coroa nossa vida com benignidade e misericórdia. Aos seus olhos, vocês são preciosos hoje tanto quanto eram há 40 anos. Ele farta a tua boca de bens, de modo que a tua mocidade se renova como a da águia. Que promessa linda! Deus não quer que vocês se sintam acabados, derrotados pelo tempo. Ele quer renovar suas forças, reavivar seus sonhos, encher suas bocas de bens, não apenas materiais, mas principalmente espirituais. A águia é conhecida por sua longevidade e por sua capacidade de se renovar. Quando envelhece, ela passa por um processo doloroso, perde as penas, o bico fica cego, as garras ficam fracas. Mas então ela se renova completamente. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos dar uma nova perspectiva, novas forças, um novo propósito. Misericordioso e piedoso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Vocês que já foram pais, que já educaram filhos, sabem o que significa ser tardio em irar-se. Sabem como é difícil manter a paciência, como é desafiador amar mesmo quando somos feridos. Mas Deus faz isso conosco perfeitamente. Sua paciência para conosco é infinita. Como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Não há distância mensurável entre o Oriente e o Ocidente, eles nunca se encontram. É assim que Deus trata nossos pecados quando os confessamos.
Ele não os esconde embaixo do tapete, ele os remove completamente de nossa conta. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Vocês que já foram filhos, que talvez ainda tenham pais vivos, ou que já partiram, sabem o que é o amor paternal. Sabem como um pai verdadeiro se compadece do filho, mesmo quando o filho erra. Deus nos ama assim, mas de forma perfeita, sem falhas, sem condições. Porque Ele conhece a nossa estrutura, ou lembra-se de que somos pó. Deus não espera de nós mais do que podemos dar. Ele sabe de nossas limitações, de nossa fragilidade. Quando não conseguimos orar como gostaríamos, quando nossa fé parece pequena, quando nossas forças se esgotam, Ele entende. Ele lembra que somos pó. Mas o que é lindo é que este mesmo Deus que conhece nossa fraqueza é quem soprou em nós o fôlego de vida. Somos pó, mas somos pó animado pelo próprio Espírito de Deus. Somos frágeis, mas somos amados pelo Todo-Poderoso. Hoje eu quero que vocês dediquem um tempo para lembrar. Lembrem da primeira vez que sentiram o amor de Deus. Lembrem de orações respondidas. Lembrem de livramentos. Lembrem de provisões. Lembrem de curas. Lembrem de perdões. E bendigam ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e louvor. Terceira palavra, o justo florescerá como a palmeira. Meus queridos irmãos, chegamos à nossa terceira e última palavra, e quero falar sobre algo que sei que toca profundamente o coração de muitos de vocês, o propósito e o valor da vida na maturidade. Vivemos numa sociedade que muitas vezes faz as pessoas mais velhas se sentirem inúteis, como se seus melhores dias já tivessem passado. Mas a palavra de Deus tem uma perspectiva completamente diferente. No Salmo 92, Davi escreve: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Que declaração poderosa! A Bíblia não diz que vocês deram frutos no passado e agora só resta esperar. Não. Ela diz que na velhice ainda darão frutos. Ainda. Esta palavra carrega esperança, carrega promessa, carrega propósito. Deus não os aposentou. Ele ainda tem planos lindos para vocês. A palmeira é uma árvore fascinante. Ela pode viver centenas de anos, e quanto mais velha fica, mais doce se torna o seu fruto. Ela resiste aos ventos mais fortes porque suas raízes são profundas e ela sabe se dobrar sem quebrar. É flexível, mas não quebra. Produz sombra para outros quando o sol está mais forte. É assim que Deus vê vocês, como palmeiras maduras, com raízes profundas, capazes de resistir às tempestades e ainda produzir frutos doces. O cedro do Líbano era conhecido por sua durabilidade, sua resistência e sua beleza. Era a madeira escolhida para construir templos e palácios porque durava para sempre. Vocês são como cedros do Líbano na casa de Deus. Tem uma solidez que só vem com o tempo, uma sabedoria que só se adquire através da experiência, uma fé que foi testada e aprovada. Os que estão plantados na casa do Senhor. Notem bem esta palavra, implantados. Não são visitantes ocasionais, não são turistas espirituais. São pessoas que fincaram raízes na casa de Deus, que escolheram fazer dele o centro de suas vidas. E é por isso que podem florescer mesmo na velhice. Quantos de vocês não conhecem pessoas que ficaram amargas com a idade? Que se tornaram resmungonas, críticas, sempre reclamando. Mas vocês, que estão plantados na casa do Senhor, têm um destino diferente. Vocês podem se tornar mais doces, mais sábios, mais graciosos com o passar dos anos. Serão viçosos e florescentes. Viçoso significa cheio de vida, verde, saudável. Florescente significa que está produzindo flores, que está belo, que está atraindo outros com sua beleza. Deus quer que vocês sejam assim, viçosos e florescentes, não importa quantos anos tenham. Vocês sabem qual é um dos ministérios mais poderosos que existem? O ministério da oração dos mais experientes. Vocês têm tempo que os mais jovens não têm. Tem uma intimidade com Deus que vem da caminhada longa. Tem uma perspectiva da vida que só a experiência pode dar.
Quando vocês oram, acontecem coisas poderosas no reino espiritual. Ana, a profetisa, tinha 84 anos quando reconheceu Jesus ainda bebê no templo. A Bíblia diz que ela não saía do templo, servindo a Deus com jejuns e orações noite e dia. Deus a usou numa idade que muitos considerariam avançada demais para qualquer ministério significativo. Mas ela estava viçosa e florescente aos 84 anos. Caleb tinha 85 anos quando disse: "Dá-me este monte." Ele não disse: "Já fiz minha parte, agora é hora de descansar." Não. Ele tinha a mesma força aos 85 que tinha aos 40. Estava pronto para novas conquistas, novos desafios, novas vitórias. Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou para libertar Israel do Egito. 80 anos. Na nossa sociedade, seria considerado velho demais para começar qualquer coisa. Mas Deus viu nele a pessoa certa para a maior missão de libertação da história do Antigo Testamento. Vocês podem pensar: "Mas pastor, eu não sou Ana, nem Caleb, nem Moisés." E eu digo: vocês são filhos do mesmo Deus. O mesmo Espírito que habitava neles pode habitar em vocês. A mesma fé que os movia pode mover vocês. O mesmo propósito divino que os sustentava pode sustentar vocês. Talvez vocês sintam que suas forças físicas não são mais as mesmas. É natural, é parte da vida. Mas lembrem-se do que Paulo disse: "Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia." O que realmente importa, o que realmente tem valor eterno, pode estar mais forte hoje do que jamais esteve. Vocês são bibliotecas vivas de sabedoria. São testemunhas da fidelidade de Deus. São exemplos de perseverança para as gerações mais novas. Seus netos, seus filhos, seus vizinhos mais jovens precisam ver em vocês que é possível envelhecer com dignidade, com propósito, com esperança. Hoje eu oro para que Deus renove a visão de vocês sobre o próprio valor. Que Ele os ajude a enxergar que os melhores frutos podem estar ainda por vir. Que Ele os encham de propósito, de energia espiritual, de desejo de continuar servindo e amando. Oração final. Pai amado, hoje nós viemos diante do Teu trono como Davi veio, com coração sincero, com alma sedenta, com espírito que busca a Tua face. Nós te agradecemos por cada um destes Teus filhos queridos que já caminharam tantos anos contigo. Senhor, não permitas que eles se sintam esquecidos ou inúteis. Pelo contrário, renova neles a certeza de que são preciosos aos Teus olhos, de que ainda têm muito para dar, muito para viver, muito para desfrutar. Como Davi pediu, nós também pedimos: "E não nos rejeites na velhice, quando se for a nossa força, não nos desampares." Sê Tu a nossa força quando as nossas forças se esgotarem. Sê Tu a nossa esperança quando as circunstâncias disserem desespero. Que eles possam florescer como a palmeira, crescer como o cedro, dar frutos mesmo na velhice. Que sejam viçosos e florescentes todos os seus dias. Que a Tua bondade e misericórdia os sigam por toda a vida, e que habitem na Tua casa para sempre. Abençoa seus filhos, seus netos, suas famílias. Guarda-os debaixo da sombra das Tuas asas. Enche suas casas de paz, seus corações de alegria, suas mentes de esperança. E quando chegar o momento de partirem desta terra, que seja na certeza de que viveram uma vida com propósito, uma vida que honrou Teu nome, uma vida que deixou um legado de fé para as próximas gerações. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.